Bom dia novamente. Vamos iniciar então a segunda rodada do Physics Fight número 1, aqui na sala com transmissão ao vivo pela TV Web da Unip. Nesta segunda rodada, a equipe relatora será a equipe Quantum, a equipe oponente, a equipe Dominus Naturae, a equipe avaliadora será Highway to Physics e, como já comentado, nesta rodada a equipe PVNRT ficará como observadora. Para esta segunda rodada não poderá ser desafiado o problema de número 11, que já foi apresentado na primeira rodada deste Physics Fight. Vamos então ao capitão da equipe Dominus Naturae. Por favor, desafie a equipe Quantum. Vocês poderiam desenvolver o problema 12, balão gelado? Balão gelado. Bom dia. Pode desenvolver? Oi? Problema 12? Problema 12. Não. Não? Ok, problema número 12 recusado. Recusado. Não, problema 9. O problema 14, motor de borracha. Recusado. Ok, problema número 14 recusado. O problema 9, bombas de água. Recusado. Problema número 9 recusado. O problema de número 13, a cela giratória. Recusado. Problema número 13 recusado. Não. Não, pô. O outro que a gente não fez. O problema de número 15, estrelas de óleo. Recusado. Problema número 15 recusado. O problema de número 16, freios magnéticos. Recusado. Problema número 16 recusado. Deixa eu ver só. Esse aqui. O problema de número 1, invente você mesmo. Recusado. Problema número 1 recusado. O problema de número 10, coeficiente de difusão. Aceitamos. Ok, aceito o problema número 10. A partir de agora, vocês têm 3 minutos para preparar a sua apresentação.
Tá. Ok. Então vamos então à apresentação do problema de número 10, coeficiente de difusão. Usando um microscópio, observe o movimento browniano de uma partícula com tamanho da ordem de 1 micrômetro. Investigue como o coeficiente de difusão depende do tamanho e do formato desta partícula. Para isso, você tem 10 minutos a partir de agora. Boa sorte. Então, bom dia a todos. Eu sou o Leonardo, da equipe Quanto. Vou apresentar o problema 10, coeficiente de difusão. O problema nos pede para usar o microscópio, né, e observar o movimento browniano de partículas e ver as dependências do coeficiente de difusão com o formato e tamanho dela. Pode passar. O movimento browniano ele é um movimento causado pelo choque de partículas microscópicas, tamanho microscópico, elas se movimentam graças ao choque de moléculas de água ou de um certo solvente, e por isso que elas fazem um movimento desordenado, que é impossível de você determinar a posição dele, é imprevisível. Também a possibilidade de ir para mais ou menos em um eixo arbitrário é a mesma, e ele foi um indício da existência de moléculas. A probabilidade do movimento browniano da partícula, da posição dela, que ela vai ficar, é uma curva gaussiana. E essa curva gaussiana vai se achatando conforme passa o tempo, porque a chance dele estar em outras posições fica maior conforme o tempo vai passando, do que apenas sua origem. Então, não é possível descrever a posição da partícula, mas dá para saber a média do quadrado da posição dela. Então, para isso, a gente vai usar a segunda lei de Newton aqui, que vai ser igual à força de atrito do líquido, mais a força de Langevin. E essa força de Langevin, ela é uma força que é causada pelos choques das moléculas na partícula microscópica. E ela não tem correlação com a posição. E a gente vai usar isso para resolver aqui o equacionamento do movimento browniano. Vai poder igualar a zero, porque ela não tem correlação com a posição. Desenvolvendo, a gente vai chegar à expressão que vai depender da massa. Só que a gente não pode ficar com uma dependência da massa, porque no microscópio não vai ter como medir a massa dessa partícula microscópica. Então, por isso, a gente vai usar o teorema da equipartição, que nos diz que a energia cinética da partícula é igual à energia de vibração dela, a energia com a qual ela se movimenta. Então, a gente vai substituir isso aí por um termo kT, né? Que é a constante de Boltzmann e T a temperatura. Continuando, a gente vai chegar nessa seguinte expressão, que a média do quadrado, né, vai ser igual a 2kT dividido por B. Né? E isso aqui é o coeficiente de difusão da partícula. Isso aqui pode ser utilizado quando há partículas esféricas, pois a gente vai utilizar a lei de Stokes, né, que é usar, nesse caso, em partículas esféricas. Aí a gente consegue substituir isso por um termo 6π eta-r, né? Eta é a viscosidade do fluido e r é o raio da partícula. Aí uma análise mais refinada. Agora a gente compara aqui o movimento browniano com arrasto e sem arrasto. Esse aqui seria o movimento browniano ideal, mas infelizmente há correntes de fluido que não nos permitem que nós tenhamos esse movimento. Então, as partículas acabam se deslocando para uma certa direção. E com isso, aquele gráfico que a média era zero, né, a nossa gaussiana, vai ser deslocada um pouco. Então ela passa um pouquinho para uma outra posição que não é mais a inicial dela. E se aqui a média do quadrado era o desvio padrão ao quadrado, aqui a gente adiciona esse termo aqui, do quanto ela foi deslocada. Aqui nós temos os gráficos, né? Na nossa análise experimental vamos mostrar os gráficos da posição pelo tempo, da posição x por y, mostrar histogramas e também calcular o tamanho da partícula. Então, na nossa análise experimental, a gente utilizou esses seguintes materiais, né? Acoplou uma câmera ao microscópio. Aí, para poder montar e poder analisar o experimento, a gente colocou um envoltório a gente pegou uma lâmina de microscópio e fez um envoltório de silicone. Isso para evitar outros efeitos externos, como vento, coisas que poderiam atrapalhar a nossa visualização do fenômeno. Aí a gente coloca o líquido dentro, tapa com uma lamínula e observa o fenômeno no microscópio. E nós vamos fazer análise de partículas esféricas e não esféricas.
Aqui é um gráfico da posição e função do tempo para uma partícula esférica. Veja que há o arrasto, né, que é difícil de você controlar, pois ela está tendo um certo deslocamento. Então, há uma preferência para ela se deslocar para essa posição. Mas há esses movimentos aqui, de cima para baixo, que você não sabe dizer como ocorre isso, que é o movimento browniano. Aqui também é a mesma coisa para o eixo Y. E aqui é o gráfico de x por y. Aí dá para ver o quanto ela está se arrastando e também o quanto há uma aleatoriedade nessas posições dela, pois ela fica indo para cima, para esse sentido, para esse, não vai linearmente, não vai reto assim, não mudando. Aqui a gente usa o gráfico do desvio padrão em função do tempo para calcular o raio da partícula. E aí a gente traça aqui uma reta média e usa essa tangente, né, que a gente usa naquela expressão lá da média, que é igual a 2kt dividido por b, né? E consegue ver que o raio da partícula vai dar 4,64 micrômetros. Olhando no vídeo, né, com o uso de uma escala, a gente conseguiu 5,39 micrômetros, o que deu um valor muito próximo. Também, o coeficiente de difusão deu um valor de 6 vezes 10 a menos 14, o que é um valor consistente, porque moléculas menores apresentam um valor um pouco maior e partículas desse tamanho costumam apresentar valores nessa ordem de grandeza. Agora nós temos histogramas, né, da partícula, a frequência, o número de vezes que ela passou por tal posição. Veja que há um local que ela passa mais vezes, né? Que esse seria o pico, né, da gaussiana, a posição que ela ficou mais. E nunca é a posição inicial, por causa do arrasto. Ó, repare que aqui está em 1,6, começou no 0. Aqui mais 8 histogramas com o tempo. E você vê que, com o passar do tempo, vai alargando, né, o quanto essa partícula se deslocou. Porque no início ela tinha apenas ia até 1, 2, e agora aqui ela chega até valores de 10. Também a gente faz uma distribuição de probabilidades gaussianas aqui, né, partícula com tempo, e a gente obtém, com essa distribuição, a posição média da partícula. Ali, volta. Aqui a máxima foi mais ou menos 0,63. Aí, conforme vai passando o tempo, isso aqui vai para 0,25. Então, ela vai espalhando cada vez mais. Aí até que chegamos nessa, que é a final. E aqui aqui são outros gráficos de movimentos que não são brownianos, que parecem muito, mas os gráficos deles não dão o que a gente esperaria, pois eles dão uma ordem de grandeza no tamanho totalmente diferente. Passa. Vai passando. Ó, eles parecem-se muito, mas eles dão um tamanho, fazendo aqui a reta média, eles vão dar um tamanho de milímetros, sendo que o certo seria em micrômetros. Então, outros movimentos podem parecer muito com o browniano, mas só que muitos serem muito parecidos, mas não são. E o coeficiente de difusão dá bem diferente. Aí a gente obteve o movimento browniano, né? A nossa teoria, ali com a nossa análise de gaussianas, né, conseguiu se relacionar com experimentos, os resultados que a gente obteve. Os resultados experimentais também foram o que a gente esperava, né? Ordens de grandeza bem parecidas. E é isso, então. Obrigado. A gente vê que para um maior deslocamento, a gente tem que ter partículas pequenas, partículas pequenas, uma grande temperatura, pela nossa fórmula, e também um líquido pouco viscoso. Para o deslocamento ser menor, temos que ter o contrário. Então, para otimizar o movimento browniano, temos que fazer isso. Obrigado. Então. Ok, obrigado à equipe relatora pela sua apresentação. A equipe oponente agora dispõe de 2 minutos para questionamentos. Primeiramente, eu gostaria que você
me dissesse qual função descreve a gaussiana do problema. A função dela? Seria Com os parâmetros... A função matemática? É. Eu não tenho essa função. É complicado de se obter, calcular. Okay. Eu tenho a análise gráfica dela, que também mostra a mesma coisa. Eu acho que não há necessidade de ter a função dela se a análise gráfica. Só para confirmar, qual foi a distribuição estatística que você usou na análise do problema? A distribuição estatística? Não entendi bem. Não, porque eu gostaria de saber se você usou a distribuição de Maxwell-Boltzmann na análise do problema, ou se você usou distribuição alguma... gaussiana. Eu entendi distinção. Foi a distribuição gaussiana. Certo. Mas você sabe se alguma outra distribuição estatística pode analisar tão bem o movimento browniano? Bem, a teoria nos diz que a distribuição gaussiana é que melhor mostra, melhor se adequa ao movimento browniano. Então, foi essa que eu analisei, porque é a que vai ter mais consistência com o que a gente está vendo. E o que é que gera a força de difusão que você falou? Força de Langevin? É o choque das moléculas do solvente, né, com uma partícula microscópica. Imagina que você tem uma partícula microscópica bem grande. E aí você tem várias pequenas moléculas que ficam batendo a todo momento, para várias direções. Certo. É esse choque que gera essa força. Mas, então, como o gradiente de concentração poderia afetar essa força? A concentração? Mas você diz o que é? A concentração entre as partículas macroscópicas, né? Porque não teria como fazer... Não, certo, mas a concentração não tenderia o movimento de algumas partículas, o movimento browniano, a outras partes do recipiente? Não, quando você muda a concentração, não muda o movimento, exceto para concentrações muito grandes que você acaba limitando um pouco o movimento, mas um aumento pequeno de concentração não muda. Ok, obrigado então à equipe oponente pelo questionamento. Você tem 3 minutos agora para preparar a sua apresentação. Para preparar a apresentação. Pronto, vou mostrar aqui alguns pontos. Ok, você tem 3 minutos para a apresentação. Os aspectos positivos e negativos da apresentação da equipe Quantum. Passa aí, Guilherme. Bom, eu achei o trabalho muito objetivo, conciso. O modelo foi... A distribuição estatística que eles usaram foi a correta. Eles fizeram uma ótima análise gráfica do problema, muitos gráficos, não restando sombra de dúvida com relação ao comportamento. E o embasamento teórico deles foi bom, apesar de ter faltado alguns pontos. Na hora que eles usaram o teorema da equipartição, eu não vi eles comentarem nada sobre graus de liberdade das partículas. E eles não avaliaram se a lei de Stokes é válida no problema em determinadas temperaturas, determinadas pressões e outros parâmetros. Eles explicaram a origem da força de difusão, mas não comentaram nada sobre o gradiente de concentração ou sobre as propriedades elétricas do solvente ou do soluto.
Ele não explicou direito o amortecimento da função gaussiana. Foi entendido que, com o espalhamento, a função gaussiana iria se achatar, mas não foram mostrados parâmetros levemente matemáticos para o entendimento. Não foram citadas se outras distribuições estatísticas poderiam ser utilizadas no problema. Ele não avaliou a situação em que o coeficiente de difusão poderia ser máximo e em quais parâmetros ele deveria mexer para aumentar esse coeficiente de difusão ou diminuí-lo. Faltaram alguns parâmetros experimentais, como variar o soluto, o solvente, para medir o coeficiente de difusão. Nos gráficos foram apresentadas algumas variações, mas eles não comentaram nada sobre o erro do experimento. Eu achei um pouco da análise matemática ineficiente. Eles não mostraram algumas fórmulas das forças, coeficiente de arrasto, essas coisas. Não falaram nada sobre fricção. E não comentaram nada sobre o microscópio que eles usaram. Só isso. Ok, obrigado à equipe oponente pela sua apresentação. Passamos agora, então, a 6 minutos de debate entre as duas equipes. Você pode voltar lá nos pontos que você colocou, que eu queria responder as questões que você levantou. Ok. Então, sobre os graus de liberdade, nós estamos trabalhando... quando a gente analisa com aquela fórmula de Newton, a gente só está trabalhando em uma dimensão. Tá? Então, a gente vai analisar isso só para uma dimensão x. Então, ali eu posso substituir o mv² por kt. Okay, o mv² sobre 2 por kt sobre 2, que é a mesma coisa. Então, porque a gente está analisando a rotação da partícula não entra na... A rotação nos graus de liberdade? Porque, por mais que fosse uma dimensão, ainda haveria rotação da partícula, não? Entraria nesse teorema da equipartição? Ou você pode me explicar por que não? É porque a gente está considerando uma partícula pontual, então não tem como considerar. Sem problema. E deixa eu ver, você falou aqui da lei de Stokes, né? A lei de Stokes vai se basear pelo número de Reynolds, né? Então, o número de Reynolds, nesse caso, né, que era muito baixo, ele vai nos dizer que a gente deve usar a lei de Stokes, né, que vai ser a força independente a V. Tá? Aqui da origem das características da força de fusão... Mas tem uma coisa, a validade da lei de Stokes para a análise do problema teria alguma coisa a ver com a temperatura, a pressão ou algum outro parâmetro externo de onde foi realizado o experimento? Vai depender da... Calma. Posso colocar aqui? Pode. Então, vai depender da densidade, da viscosidade do fluido, vai depender mais do fluido. Do tamanho da partícula, que também está no fluido, e da velocidade dessa partícula no fluido. Certo. Então, temperatura não seria um fator. Mas temperatura é medida da velocidade, né? Hã? Temperatura é medida da velocidade. Está medindo a velocidade da partícula, né? Mas a temperatura externa, porque aquele sistema está fechado. Então, é um pouco diferente do sistema externo. Então, vocês isolaram o sistema termicamente, se preocuparam com isso? A gente mediu a temperatura ambiente. Então, no final das contas, influencia, né? Era do... Sim, com relação às interações elétricas entre o soluto e o solvente. Então, as forças, né, interações intereletrônicas, elas são fortes ainda para raios muito pequenos, para distâncias muito pequenas, que não é o caso do nosso problema. Então, como a distância é muito grande, já não se pode considerar essas forças, vão ser praticamente desprezíveis. Só as forças, só o mecânico mesmo, que seria importante. Certo. Vocês avaliaram sobre o número de colisões, quantidade de colisões... A quantidade de colisões por partícula da molécula é impossível. Não estou por molécula, uma análise estatística disso. A gente fez a distribuição, certo. que é a nossa análise. Com relação ao número de Reynolds, como foi que vocês mediram o número de Reynolds do fluido? A gente estimou o número de Reynolds, né? Que a densidade é da água, a velocidade
seria de micrômetros por segundo, né? Porque é o deslocamento Certo, certo. dela que a gente tem. E a viscosidade do líquido é sabida e o tamanho a gente também mediu. Certo, certo. Mas em que faixa ele estaria em que faixa? Na laminar, faixa né? laminar, é. Certo. Mas daria para analisar o movimento browniano se ele tivesse, por exemplo, na faixa de transição? Deixa eu ver o que a gente poderia. A velocidade teria que ser muito grande, né? Teria que utilizar outro fluido, né? Tivesse uma viscosidade muito pequena. Certo. Teria que ver isso. Mas seria complicado de achar algo desse tipo. Deixa eu. Pode colocar. Tá. Deixa eu ver outros pontos que eu tenho que responder aqui. Sim, com relação à distribuição estatística, você já me respondeu. Sim, com relação ao coeficiente de Difusão? difusão máximo. A partícula tem que ser muito pequena para o coeficiente de difusão ser máximo. Tanto que para, por exemplo, gases, o coeficiente de difusão ele é bem maior que esse porque a partícula é muito menor. Certo, mas vocês variaram os parâmetros para tentar... É que é difícil controlar esse tipo de coisa, porque a gente colocou, no nosso caso, colocou Não, eu sei, maionese, esse misturou com problema ele não é muito não tem fácil de como, ser analisado. infelizmente, não tem como mudar o tamanho. Sim, vocês testaram com outros solventes, outros solutos? A gente não julgou necessário porque a gente ia obter as mesmas distribuições, os mesmos gráficos, só seria ia mostrar a mesma coisa com coisas diferentes. Então, Não, certo, mas... Para mim, Não, com relação ao precisaria. soluto eu até concordo, mas se o solvente tivesse uma viscosidade e uma densidade diferente da água, não teria uma diferença no movimento browniano? Ou ainda seria movimento browniano? O movimento browniano não depende muito dessa velocidade, ele depende das interações entre o solvente e a partícula microscópica. Então, por mais que a partícula estivesse mais agitada devido ao meio, às condições que ela estivesse, isso não Certo. alteraria E o os tipo de erros? movimento. Vocês tiveram como calcular os erros experimentais ou não? Os erros experimentais, não conseguimos medir esses erros. Certo. E o microscópio, com relação ao microscópio que vocês usaram, como foi? Microscópio A montagem? óptico? Qual ele é óptico? Qual é a o capacidade? poder de aumento? O poder de aumento dele? A gente usou uma objetiva de 40 vezes e uma ocular de 10. Certo. E... Ok, Quantas infelizmente o tempo para discussão acabou. Vamos agora então às considerações do oponente. Você tem 1 minuto. Certo. Eu gostei das respostas das perguntas. Ele tentou me responder o melhor possível. Apesar de que ainda algumas coisas ficaram vagas com relação à variação, tentar com outros fluidos. E foram concisas as respostas. A análise gráfica deles foi muito boa, a teoria deles foi boa, apesar de que faltaram alguns parâmetros. E é só isso mesmo. Apesar de que eles seguiram muito fielmente o slide durante a apresentação, podiam ter falado um pouco mais sem estar seguindo o slide, mas, entretanto, a apresentação foi muito boa. Eles demonstraram o pedido no problema e é só isso mesmo. Ok, obrigado então, equipe oponente. Agora vamos para a equipe avaliadora. Vocês têm 3 minutos para questionamento para ambas as equipes. Para a equipe relatora, qual seria a influência do fluido no movimento? Do fluido? Então, a gente mostrou no movimento browniano, você quer dizer? Ou na intensidade que ele vai ocorrer nos deslocamentos? Na intensidade. Então, pelo número de Reynolds, a gente mostrou isso também, pela fórmula também da posição média, que a posição média aumenta quanto menor for a viscosidade do fluido. Então, fluidos menos viscosos vão se deslocar mais, tem amplitudes maiores. E você? Certo. Pode repetir a pergunta, por favor? Qual é a influência do fluido? Eu acredito que a influência do fluido seria no que ele falou, concordo com ele. E eu também acho que também a viscosidade do fluido influenciaria naquele amortecimento da gaussiana. Eu acho que isso é importante para Para o relator e para o oponente. Qual o parâmetro que você considera mais influente no experimento?
Não entendi. Parâmetro, assim? Um parâmetro, a temperatura da... temperatura? O fluido. Todos são igualmente influentes, na minha opinião. E você? Eu acredito que o fluido em que esteja sendo realizado o experimento, o soluto tem sua importância, mas não tanta. Eu acredito que a temperatura deve influenciar. A temperatura e a pressão influenciam indiretamente na velocidade das partículas. Mas eu acho que principalmente seria o fluido utilizado para descrever o movimento. Obrigado. Para o relator. Você falou de um choque. Como seria esse choque das partículas? O choque... você teria... É que é difícil, porque a diferença de escala é muito grande. Uma partícula é 1000 vezes maior que a outra. Você tem uma molécula de água, né, que da ordem de nanômetros, e você tem essa partícula microscópica, né, da ordem de micrômetros. Então, o choque de um número enorme delas, por exemplo, 10 a 12 delas, vão ficar batendo, e você vai ter esse choque, mas para várias direções. E isso aí você não consegue saber para que lado que vai. É assim que ocorre. Obrigado. Ok. Obrigado à equipe avaliadora pelos questionamentos. Vocês têm 2 minutos para preparar o seu material. Ok, equipe avaliadora, seu tempo de preparação acabou. Vamos agora, então, à apresentação. Vocês têm 3 minutos para isso. Bom dia. Começar pelos pontos positivos do relator. Eles tiveram uma apresentação bem concisa. Foi boa a apresentação. Uma boa análise teórica do problema. Eles tiveram um equacionamento também muito bom. Os gráficos teóricos deles, embora foram de origem não mencionada, eles tiveram gráficos bem bonitos e a linha de tendência bonita também. Eles também tiveram uma ótima análise qualitativa do problema. Agora, os pontos negativos. Ele não mostrou a equação da Gaussiana. Ele não mostrou o erro do gráfico também. Ele não definiu quem é x e y. Eles não variaram os parâmetros na apresentação. As condições iniciais do problema. Eles também não mostraram como eles obtiveram aqueles gráficos.
Eles não compararam muito bem a teoria com prática. Aí, na apresentação, eles não definiram o choque e não falaram do fluido utilizado na apresentação. Agora, os oponentes. Os pontos positivos do oponente é que ele fez perguntas muito interessantes para a análise do problema. E eles questionaram bem as falhas do relator. Os pontos negativos, eles fizeram questionamentos além do problema. Visão geral da discussão. Foi interessante a presença da aleatoriedade e também o layout experimental também foi muito interessante. Faltou a explicação para as fórmulas e a análise de diferentes dimensões. Direções, não dimensões. Aí as perguntas que foram feitas, com a resposta devidas respostas. A segunda pergunta, qual seria a influência do fluido? A influência do fluido seria principalmente sua viscosidade, que alteraria o movimento, variando a temperatura. Na terceira pergunta, a terceira pergunta apresentada, com a resposta das duas equipes, e o parâmetro mais influente são a temperatura, na nossa opinião, a temperatura e a viscosidade. Ok, obrigado à equipe avaliadora. Passamos agora às considerações finais por parte da equipe relatora. Vocês têm 2 minutos. Sobre o fight, eu acho que foi um fight bastante dinâmico. Tanto a equipe avaliadora quanto o oponente fizeram boas perguntas, abordaram bem os conceitos necessários para entender sobre a minha análise estatística. Porém, tanto a equipe avaliadora quanto a equipe oponente fizeram algumas perguntas que, ao meu ver, não seriam necessárias, porque pediram para eu variar parâmetros que não teria como o tamanho das partículas, porque eu só dissolvi a solução, né, de maionese, no caso, na água, e não tenho como mudar, não tenho como controlar isso. Também a equipe avaliadora também comentou sobre o erro do gráfico, mas também não falou se eu deveria fazer pelo programa que eu utilizei, ou se deveria fazer uma outra análise, não utilizando o programa que eu usei para fazer os gráficos. Questionaram sobre experimental, também bastante teórico. Comentaram também sobre a força de Langevin, né, que falaram que eu não expliquei como seria o choque, mas seria o choque de uma partícula muito pequena com outra muito grande, aí você teria um pequeno deslocamento, uma pequena contribuição dessa uma partícula. Mas as outras partículas teriam, a soma dessas todas as partículas teria uma contribuição considerável, significativa, e é isso que faz o movimento browniano. Obrigado. Ok, obrigado então à equipe relatora pelas suas considerações finais. Encerramos o fight com isso. Uma salva de palmas para vocês. Vamos então agora a 5 minutos de questionamento por parte do júri. Começando pelo meu lado direito. Professor Fernando, alguma pergunta? Sim, uma pergunta. Essa pergunta vai para a equipe relatora. Em relação, quando você estimou o número de Reynolds, quais dados você utilizou para poder estimar esse valor? A viscosidade da água, né, que é um valor tabelado, dependendo da temperatura. A densidade da água também é um valor tabelado. O tamanho da partícula eu medi com a minha escala, né, porque eu coloquei uma escala no microscópio, né, tirei uma foto e depois comparei no computador, e nessa escala eu sabia quantos micrômetros tinha cada espaço. E aí eu conseguia fazer uma relação entre pixel e metro. Aí eu consegui medir com isso também. E a velocidade, eu utilizei os dados que eu tinha, né, de tempo e posição, e fiz uma velocidade média. Ok. Professor Ricardo, alguma pergunta? Sim. Primeiramente, eu gostaria de perguntar, aquele termo de deriva que você explicou no início da sua apresentação,
de onde ele surge? O que dá origem a ele? O termo de deriva? Isso. Mas do que parte? Força de Langevin, você diz? Você disse que havia um termo de deriva e que isso deslocava o centro da sua gaussiana. O que dava origem a esse termo de deriva? O arrasto. O arrasto do líquido, né? Porque o líquido vai arrastando essas partículas todas juntas, né? Enquanto elas vão fazendo o movimento browniano. Então, é isso que causa esse deslocamento, essa deriva. Ok, professor Gustavo. Queria perguntar para a equipe oponente, vocês questionaram a equipe relatora sobre isso, que outra distribuição estatística você usaria para descrever o seu problema aqui? Tem umas distribuições contínuas de estatística que eu não tenho certeza se caberia na resolução do problema. Mas eu acredito que com certeza existe outra análise estatística semelhante à de Maxwell Boltzmann, podendo tratar do contínuo ou do discreto, que poderia representar o movimento browniano. Não sei quanto à eficiência dessa representação, mas eu acredito que existe outra que poderia representar também. Ok, professor Edmilson, uma pergunta? Eu gostaria de saber para a equipe oponente, você mencionou com relação aos graus de liberdade que a rotação poderia ser influente. Eu gostaria de saber como, o que poderia. Não, é porque a partícula do soluto, podemos considerar ela pontual, mas com relação ao solvente, ela não é pontual. As partículas do solvente são muito menores, ou seja, talvez pudesse sim ser levado em conta a rotação da partícula. Ok, professor Nicolau, alguma pergunta? Professor Raul? Para vocês da equipe oponente, quando você perguntou dos graus de liberdade, ele disse que só tinha uma dimensão no problema, ele estava resolvendo com uma variável só, e por isso que só entrava o KT. Você acha que se ele aumentasse o número de dimensões, resolvesse aquelas equações analiticamente em mais dimensões, e aí considerando os outros graus de liberdade, daria alguma diferença no final? Alguma diferença? Eu não sei. Talvez ele pudesse representar melhor o comportamento da dissolução como um todo, se ele tivesse representado as 3 dimensões. Eu acredito que seria uma dificuldade muito maior no cálculo, o que eu acho que foi condizente ele ter usado apenas uma dimensão, apesar de não ter uma representação completa do fluido e do soluto no fluido como um todo. Ok, eu tenho uma pergunta para a equipe avaliadora. A equipe consegue citar uma maneira da gente acelerar o movimento que acontece das partículas? Variando a temperatura, aumentando ela. Ok, obrigado. Para a equipe relatora, quais graus de liberdade, até quantos graus de liberdade a gente consegue observar um movimento browniano e se existe um limite para isso? Mas no caso geral, isso aí. No caso geral. 3 dimensões. Existiria um limite para isso? Eu creio que são os números de dimensões que a gente tem, no máximo 3. Ok, mais alguém do júri? Equipe oponente, por favor, você pode me explicar como a pressão influenciaria o movimento browniano? Porque a pressão externa, a pressão e a temperatura, elas influenciam indiretamente o movimento, porque elas são muito relacionadas à velocidade das partículas no fluido. Porque quanto maior a pressão, maior haveria o movimento, apesar da pressão não influenciar tanto quanto a temperatura, mas ela tem sim uma influência. Ok, obrigado. Rapidamente, a pergunta relatora, a estrutura da maionese dissolvida em água influencia em alguma coisa? Na nossa análise, sim, mas na nossa análise porque a gente só vai fazer cálculos de esféricas para as partículas parecerem esféricas, mas em relação ao movimento browniano, ele é muito parecido com as partículas esféricas e não esféricas. Ok, obrigado. Ok, infelizmente o tempo acabou, certamente o júri teria mais perguntas nesse problema, né? Vamos lá, 1 minutinho para o time de jurados aqui preencher as notas e já divulgamos.
Ok, todos do júri prontos. Vamos então à primeira nota, a nota da equipe relatora, equipe Quantum. Professor Fernando, nota 6. Professor Ricardo, nota 4. Professor Gustavo, nota 4. Minha nota é nota 7. Professor Edmilson, nota 7. Professor Nicolau, nota 6. Professor Raul, nota 7. Vamos agora à nota da equipe oponente. Todos prontos? Vamos às notas. Professor Fernando, nota 7. Professor Ricardo, nota 5. Professor Gustavo, nota 4. Minha nota é nota 8. Professor Edmilson, nota 7. Professor Nicolau, nota 4. E professor Raul, nota 6. E vamos então à última nota. Da equipe avaliadora, a equipe Highway to Physics. Temos então o professor Fernando, nota 5, professor Ricardo, nota 5, professor Gustavo, nota 6, a minha nota é nota 5, professor Edmilson, nota 4, professor Nicolau, nota 4 e professor Raul, nota 3. Ok, encerramos então agora a segunda etapa dessa sessão de número 1. Vamos novamente ao intervalo de 6 minutos. Na volta do intervalo, a equipe relatora será a equipe Dominus Naturae, a equipe oponente, a equipe Highway to Physics, a avaliadora PVNRT e nesta rodada a equipe Quantum será a observadora. Obrigado e voltamos em 6 minutos.